querida para o Senhor Jesus, quero continuar aqui falando sobre duas coisas que nunca podem faltar em nós. Eu tinha comentado sobre as vestes limpas e agora eu quero comentar sobre o óleo sobre a cabeça. Óleo sobre a cabeça. Então, esse versículo está em Eclesiastes, capítulo de número 9, o versículo de número 8. Nós estarei comentando agora sobre o óleo sobre a cabeça. Nunca falte óleo sobre a tua cabeça. É o versículo que está em Eclesiastes 9, o versículo 8. É o que diz a palavra de Deus. Então, o nosso assunto é duas coisas que não podem faltar em nós. Eu já comentei sobre as vestes limpas. Tem 2 vídeos aí falando sobre esse assunto. Ainda que está lá no segundo vídeo, está o óleo sobre a cabeça, mas agora que estou comentando sobre o óleo, foi colocado adiantado aqui, mas tudo bem, vamos comentar hoje sobre o óleo. Então a Bíblia está falando para nós sobre o óleo sobre a cabeça, que é o que não pode faltar, que é a segunda coisa que não pode faltar em nossas vidas, como nós somos crentes em Jesus. Isso aqui, a Bíblia está falando sobre as pessoas que servem a Deus, sobre aqueles que são realmente entendeu a razão do que Jesus veio fazer na terra. Então, aqui está falando sobre, porque a Bíblia, quando ela fala sobre o óleo sobre a cabeça, isso aqui tem um tipo ou uma tipologia do Espírito Santo. Então, é o que a Bíblia fala sobre que não falta o óleo sobre a nossa cabeça, é que não pode faltar em nós o Espírito Santo, que é o que traz a tipologia do óleo. O óleo constante sobre a nossa cabeça simboliza a unção permanente do Espírito Santo sobre nós. 1 Samuel, capítulo de número 16, o versículo 13. Então, aqui agora, a Bíblia está falando sobre o Espírito Santo, que traz a tipologia do óleo. Então, nunca pode faltar sobre nós a unção do Espírito Santo, que traz a tipologia do óleo, que fala sobre o assunto que estamos comentando, que nunca falta o óleo sobre a vossa cabeça, que é o segundo tema do nosso assunto. Então, a Bíblia ela mostra que o Espírito Santo permanente em nós, ele traz para nós, como está falando na Bíblia, que nunca falta o óleo. Então, o óleo sobre a nossa cabeça está comentando que o Espírito Santo de Deus ele tem que permanecer na vida do crente. Todas as pessoas que são crentes em Jesus, eles precisam ter o óleo, que é o Espírito Santo sobre nós, quando fala sobre esse assunto. Então, o Espírito Santo é a unção permanente de nós, de Deus em nós, que é o Espírito Santo na vida das pessoas que temem a Deus, que servem a Jesus. Então, é o que a Bíblia mostra, que traz o símbolo ou um tipo ou uma tipologia. O óleo sobre a nossa cabeça está falando sobre o Espírito Santo em nossas vidas, porque a Bíblia diz que os nossos corpos são templo do Espírito Santo. Então é o que a Bíblia mostra para nós. No Salmo 133 e o versículo 2 é lembrado o momento em que o óleo precioso da sagrada unção foi derramado de forma copiosa sobre a cabeça do sumo sacerdote Arão. Está vendo aqui? Então, quando está comentando sobre o óleo na cabeça, aqui a Bíblia vem mostrando para nós que trata sobre o Espírito Santo na vida do crente. E aqui agora nós vemos a Bíblia está falando que quando Arão foi consagrado, a Bíblia diz que o óleo precioso da sagrada unção foi derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote Arão. Então, por isso que esse versículo ele nos leva a entender que como Arão, o sumo sacerdote, foi ungido com óleo na primeira aliança, agora na segunda aliança, então esse óleo que foi ungido, que Arão foi ungido, ele traz para nós hoje, que nos revela, que nos ensina e que nos mostra que hoje, assim como o óleo foi lá na cabeça do sumo sacerdote Arão,
de forma copiosa. Hoje o Espírito de Deus, que Jesus falou que ia e ele enviaria o Espírito Santo, ele tem que permanecer em nós como igreja, como crentes em Jesus. O Espírito de Deus precisa permanecer em nós de uma forma copiosa. Essa forma copiosa que a Bíblia está revelando aqui significa que Arão foi ungido completamente com o óleo da unção para receber então aí o cargo de sumo sacerdote. Então na cabeça, derramou sobre ele, sobre a cabeça do sumo sacerdote Arão, o óleo. Então hoje esse óleo que foi derramado lá em Arão, na primeira aliança, que é um óleo natural que tinha que ungir o sumo sacerdote, para nós hoje nos mostra, nos revela a Bíblia que é o Espírito Santo. Nós não precisamos derramar óleo na nossa cabeça hoje, porque hoje o Espírito de Deus é o que faz esse processo no crente. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, se é que aceitamos de verdade, a Bíblia diz que o Espírito de Deus ele vem sobre nós e permanece em nós, porque é aquilo que eu já disse, que nós somos o templo de Deus, morada de Deus, certo? Então é o que acontece aqui. Essa palavra está nos mostrando como o sumo sacerdote foi ungido com o óleo da sagrada unção. Hoje nós somos ungidos pelo Espírito Santo, todas as pessoas que aceitam Jesus e é fiel, porque para permanecer ungido, permanecer com a unção, tem que permanecer fiel, porque senão o Espírito Santo vai embora. Então aqui é o que a Bíblia mostra para nós quando fala sobre a unção que foi derramada na cabeça de Arão como sumo sacerdote. Hoje nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas e que isso nos leva a entender que Jesus diz também que nós somos sumo sacerdote para a eternidade. Então é o que a Bíblia está falando, que foi transbordado sobre Arão. E hoje nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, que traduzido é a mesma coisa. No Salmos 23, versículo 5, Davi celebra o momento em que o Senhor ungiu com óleo a sua cabeça perante os seus inimigos até transbordar. Veja bem que o assunto aqui ele continua. Nós vemos aqui que a Bíblia está trazendo para nós uma tipologia, depois nós vemos aqui a Bíblia falando sobre o sumo sacerdote, nós vimos falar o óleo que ele traz, o tipo do Espírito Santo, depois nós vemos falando a Bíblia sobre Arão, que foi ungido com óleo, e agora nós estamos vendo uma Bíblia contando de novo que Davi, ele foi ungido também com óleo. Olha o que a Bíblia diz, Davi celebra o momento em que o Senhor ungiu com óleo a sua cabeça, perante os seus inimigos até transbordar. Então, é o seguinte, nós precisamos como igreja ter esse mesmo Espírito em nós. O Davi, ele recebeu a unção, assim como Arão também recebeu a unção e muitos outros receberam a unção. Agora a igreja não recebe essa unção como eles receberam, recebe o Espírito Santo que traz a tipologia do óleo como eles receberam lá atrás. Então Davi, ele foi aquele que foi ungido, ele disse, na presença dos meus inimigos, eu fui cheio, eu fui ungido e eu fui transbordado, porque os meus inimigos viram isso acontecendo. Então, Davi foi ungido na presença dos seus inimigos, ele disse. Então, é o que a Bíblia ela nos conta sobre a unção que é necessária na vida da igreja. Todos nós precisamos do Espírito Santo em nós. Se não tem o Espírito Santo, não pode ser igreja. Igreja que não tem o Espírito Santo não pode ser chamada de igreja, porque se não tem o Espírito, não é igreja. Todas as pessoas, toda igreja, para ser igreja mesmo, de verdade, ela precisa ter o Espírito Santo na vida dos crentes, claro. Em 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, Paulo diz que quem nos ungiu foi Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em vossos corações. Entendeu? Olha o que a Bíblia revela. Está falando a palavra de Deus, que Deus foi quem nos ungiu. E Deus foi quem nos selou. Ou seja, nós recebemos o Espírito Santo e fomos selados com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele tem que permanecer em mim. Porque se ele não permanecer em mim, eu não sou um crente salvo. Porque quem é salvo tem o Espírito Santo. Portanto, a Bíblia diz que todos os salvos, no dia do arrebatamento, ele vai ser levado para encontrar com Jesus. É levado por quem? É levado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que vai arrebatar a igreja e levar para Jesus.
Então, todos os crentes, esse assunto aqui a Bíblia está comentando sobre as pessoas que servem a Deus, certo? Não é para qualquer pessoa, porque tem pessoas que talvez não entendem e falam, não, mas eu também tenho. Não, não tem. A Bíblia deixa bem claro, isso aqui é para as pessoas que são crentes em Jesus, certo? É o que a Bíblia diz. Então está falando na palavra de Deus, e quem nos ungiu foi Deus, o qual também nos selou, veja bem, e nos deu o penhor do Espírito Santo em vossos corações. Ou seja, todos os crentes, que eu já estou tentando explicar, em Cristo, tem que ter a unção do Espírito, tem que ser selado, tem que ter o penhor do Espírito em nossos corações. Por isso, é o que a Bíblia garante, que o crente salvo, ele tem o Espírito Santo, para ele viver aqui na terra, suportar tudo aquilo que vem contra nós, e ele está preparado para subir no arrebatamento. Então a Bíblia está falando que quem nos ungiu, quem nos selou, foi Deus. Esse selo está falando a Bíblia, que é o Espírito Santo, que tem também a tipologia do selo, certo? O Espírito Santo tem também a tipologia do selo. Para concluir a nossa palavra de hoje, a conclusão está falando assim: a palavra de Deus nos assegura de que nós temos a unção dos santos em nossas vidas. Veja isso, temos a unção dos santos na nossa vida. O crente verdadeiro que serve a Cristo, ele é chamado de santo. Por quê? Porque ele foi santificado e ele recebeu o Espírito Santo. Em 1 de João capítulo 2, versículo 20, está esta unção que dele recebemos é verdadeira e permanente. Então, quando fala que a palavra de Deus nos assegura de que nós temos a unção dos santos em nossas vidas, é 1 João capítulo 2, versículo 20, e esta unção que dele recebemos é verdadeira e permanente. 1 João capítulo 2, versículo de número 27. Então veja bem que aquilo que a Bíblia está explicando para nós, e eu estou tentando trazer a revelação para você que está na palavra de Deus, que está falando que a unção que nós recebemos é verdadeira e permanente. O que significa isso? Primeiro, verdadeira porque o Espírito Santo é verdadeiro, é real. E permanente significa que aqueles que são crentes em Cristo e é fiel, luta contra a sua natureza, contra o pecado que rodeia as nossas vidas, como a Bíblia diz. Então a Bíblia diz que esse Espírito Santo, essa unção está sobre essas pessoas, e ela é verdadeira, porque o verdadeiro Espírito Santo é verdadeiro, é real, e a Bíblia está falando para nós também que ela é permanente, que significa que o Espírito de Deus não pode ir embora das nossas vidas, verdadeira e permanente. Então, se o Espírito de Deus ele é verdadeiro e nós temos Jesus como nosso dono, então ele tem que ser permanente em nós. O Espírito de Deus não pode ir embora da vida do crente, da igreja que serve a Jesus. É o que a Bíblia nos revelou nesta manhã, que é a nossa palavra de hoje. Estamos comentando sobre duas coisas que não pode faltar em nós, tá bom? Então fica aí a palavra, confere os versículos se você quiser, é só ler os versículos que foi comentado aqui. Se você puder inscrever no canal, escreve, dá o seu like, compartilhe com alguém, e até o próximo vídeo, e o meu abraço.